por que a molécula da água é conhecida como a molécula da vida? Ciência revela Deus. Com Charles Mickey. Esse é o terceiro vídeo da série Ciência Revela Deus. No vídeo anterior, nós vimos que a energia livre de Gibbs está apontando para um Criador. Hoje, iremos analisar particularidades da molécula d'água. A molécula d'água é conhecida como solvente universal. Sua fórmula química é H2O. É uma molécula que, em química, é uma exceção a todas as regras. Ela foge do comportamento padrão das moléculas. Isso iremos ver qual é o seu propósito. Primeiramente, iremos analisar dois parâmetros que definem o estado físico da matéria: sólido, líquido e gasoso. O primeiro parâmetro são as forças intermoleculares. São ligações que prendem uma molécula à outra. Existem três tipos de ligações intermoleculares: forças de Van der Waals, dipolo induzido e pontes de hidrogênio. Um outro parâmetro que define o estado físico da matéria é o peso molecular. Porque temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior o peso da molécula, menos ela vai se agitar com a temperatura. Assim sendo, ela necessita de mais energia para poder mudar de estado físico. Então, diante disso, a molécula d'água deveria ser um gás no nosso planeta nas condições de temperatura e pressão. E por que não é um gás? Iremos estar analisando essa particularidade. Para se ter uma ideia, os hidrocarbonetos, metano, etano, propano e butano, são gases e têm massa molecular maior do que a água. Somente o pentano, com massa molecular 72, é um líquido. Mas a água, ela tem que ser líquida para promover a vida. Só que a sua molécula tem que ser leve para poder evaporar. Porque a atmosfera é composta por oxigênio, que tem massa molar 32, e nitrogênio, que tem massa molar 28. Como que a água iria subir pelo processo de evaporação se ela fosse mais pesada, vamos dizer assim, do que o ar? Então, ela tem que ser leve para poder subir, formar as nuvens e irrigar a terra, para que ocorra a limpeza da água, para que aconteça o ciclo da água. Então, muito interessante perceber que a água era para ser um gás, mas ela é líquida para promover a vida. E ela tem massa molar menor para poder subir e gerar o ciclo da água. Segunda particularidade: alto calor específico. O que isso significa? Que a água ela demora a aquecer e também demora a esfriar. O que causa isso na Terra? Ela regula a temperatura do planeta, porque a vida ela é sensível a mudanças de temperatura bruscas. Por exemplo, desde o processo de industrialização, a temperatura média da Terra aumentou 1,5 graus Celsius. Isso trouxe consequências muito danosas ao planeta, como chuvas intensas, furacões, processo de desertificação, entre outros fenômenos naturais de desastres. Então, pelo fato da água ter esse alto calor específico, ela não permite que a Terra tenha oscilações grandes de temperatura. E quem proporciona isso são as pontes de hidrogênio, que fazem a água ser uma molécula específica e que foge das regras das demais moléculas. Para se ter uma ideia, 75% da crosta terrestre é coberta por água, e isso traz um equilíbrio térmico. Um exemplo é o hemisfério norte, que, se for observar no globo terrestre, tem muito mais terra do que água. Qual é a consequência? Amplitude térmica. Os verões são mais
severos e os invernos também são mais severos. Já no hemisfério sul tem mais água na superfície e as temperaturas então têm uma menor amplitude térmica. Outro fato interessante é que a Terra, por ser esférica, ao nascer do Sol, quando o raio incide na Terra, ele incide rasante, liberando muito pouca energia. O resto da energia do raio ele vai acabando indo para o universo. Mas conforme vai passando as horas, vai aumentando o ângulo de incidência do raio até o meio-dia, onde o ângulo de incidência é 90 graus, liberando o máximo de energia daquele raio solar. Posteriormente, ao entardecer, o raio solar vai se inclinando, também dissipando parte da sua energia para o universo e diminuindo a quantidade de calor sobre a Terra. Isso tudo para que a temperatura não mude bruscamente entre o meio-dia e o anoitecer. Então, a gente percebe que a natureza ela é muito sensível a essa variação de temperatura. E a molécula d'água, com as suas pontes de hidrogênio, confere essa estabilidade. Particularidade 3. Densidade no ponto de fusão. Todos os líquidos, conforme vão sendo resfriados, eles aumentam de densidade. Por quê? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Conforme vai perdendo calor, energia, as moléculas vão ficando mais lentas, ocupando um menor espaço, aumentando assim a sua densidade. A água tem essa característica, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius, reduzindo a temperatura, ela vai aumentando a sua densidade até 4 graus. Quando chega a 4 graus, acontece uma anomalia. Isso é por causa das pontes de hidrogênio. Mas o que acontece com a água a 4 graus Celsius? Ao ser resfriada para 3, ela deveria ser mais densa, e não é. Ela aumenta de volume. Então, a água a 3 graus, a 2, a 1 e a 0, ao invés de ir para o fundo, elas vão para a superfície. Aí a água a 0 grau fica na superfície, por exemplo, de um rio, de um lago, formando uma camada de gelo. Essa camada de gelo, ela é um isolante térmico. Ela não permite que mais calor seja retirado do meio, do lago ou do rio, possibilitando a vida, possibilitando que os peixes e toda aquela vida existente naquele meio sobreviva. Então, nós percebemos que essa anomalia da água a 4 graus Celsius, ela tem por objetivo preservar a vida. Quarta particularidade, capilaridade. É interessante porque quando a gente olha um pé de eucalipto que tem 30 metros de altura, podemos nos perguntar como que a água consegue subir lá na última folha contra a força gravitacional? Porque sabemos que a água sobe para poder fazer a fotossíntese, que a água é um reagente da fotossíntese. A água ela sobe porque ela tem uma propriedade chamada capilaridade, que é conferida a ela por causa das pontes de hidrogênio. Então, percebemos que, mais uma vez, essas pontes de hidrogênio conferem essa propriedade para que a vida possa existir e permanecer no nosso planeta. Quinta particularidade, tensão superficial. Talvez todos já viram um inseto pousar sobre uma superfície de água e ver que forma uma tensão. Ele não afunda. E isso também é conferido à água por causa das pontes de hidrogênio, que tem por objetivo manter a vida de insetos, de bactérias, fungos, algas, larvas, crustáceos, permitindo a sobrevivência desses animais, dando equilíbrio a toda a cadeia alimentar, possibilitando a vida que conhecemos em toda a biosfera. Sexta particularidade, ionização de ácidos e bases. Sabemos que a água é um solvente altamente polar, que consegue separar ácidos e bases, e isso confere equilíbrio químico para o sangue, para todas as células, possibilitando a vida.
Sétima particularidade, estabilização. A água ela consegue estabilizar e determinar estruturas e formatos de RNA, DNA e proteína. Isso também favorecendo a vida. Oitava particularidade, solvente universal. A água, por ser um solvente altamente polar, ela consegue dissolver praticamente todos os solutos, favorecendo a todos os processos químicos dos seres vivos e mantendo a vida na Terra. Nona particularidade, osmose. A osmose é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E que isso representa para a vida? Equilíbrio nas células. Décima particularidade, limpeza, tanto dos organismos vivos como limpeza do nosso planeta. O nosso sangue, a base dele é água. As células jogam na corrente sanguínea todas as impurezas de cada célula. E o sangue leva isso até o rim, onde lá é feita a purificação do sangue. Os resíduos são formados na bexiga junto com água, dando origem à urina. E o sangue, ele passa, depois de purificado, retorna à corrente sanguínea limpo para continuar o processo de circulação sanguínea. Então percebemos que no corpo humano a água é usada para limpeza. Assim também em todos os outros animais e assim também em todo o planeta. E o grande sistema de limpeza da água, como já disse no início, é a evaporação. 11ª particularidade, a água também é um veículo, ela transporta. Por exemplo, nos vegetais, transporta seiva bruta e seiva elaborada. Então, percebemos que a água tem muitas particularidades, coisas que distinguem ela de todas as outras moléculas. Isso tudo possibilitando a vida. Aqui listamos 11, mas existem muito mais. E eu quero estar abrindo agora um parênteses para falar um pouquinho da teoria do Big Bang. O Big Bang diz que toda a matéria do universo estava concentrada num ponto. Houve a explosão, o Big Bang, e a matéria se espalhou por todo o universo, dando origem a galáxias, sistemas solares, aos planetas, ao universo conhecido. Mas o fato é que, se isso realmente aconteceu, nós tivemos muita sorte, porque a Terra parou numa posição estratégica em relação ao Sol. Estamos a 150 milhões de quilômetros do Sol. Por que eu digo isso? Porque se a Terra tivesse parado onde é Vênus, um planeta antes, porque temos Sol, Mercúrio, o primeiro planeta, Vênus, o segundo planeta, Terra, terceiro planeta. Se tivéssemos parado em Vênus, a temperatura média em Vênus é 456 graus Celsius. Seria impossível a matéria orgânica poder se desenvolver. A água, que tem todas essas particularidades, seria um gás. Ou seja, a vida seria inviável nesse planeta. Se a Terra tivesse parado em Marte, que é um planeta depois da Terra, lá, temperatura média menos 55 graus Celsius, a água estaria congelada, a vida teria extremas dificuldades de se desenvolver naquelas condições. Então, se aconteceu o Big Bang, tivemos muita sorte, muita coincidência de parar numa distância mágica de 150 milhões de quilômetros, que possibilita temperatura média na Terra de 15 graus Celsius, temperatura ideal para que a vida se desenvolva, temperatura ideal para que a água seja líquida, tendo todas as suas características e particularidades. Uma razão pela qual a água é apropriada para a vida é que suas propriedades únicas aparecem num regime de temperatura compatível com todos os processos biológicos. E tem mais um detalhe. Imagine se a água, tendo todas essas características, estando a Terra no lugar certo, na temperatura certa, tivéssemos ela em quantidades ínfimas como é o ouro. O que adiantaria
tudo isso, a vida também teria muitas dificuldades de se desenvolver. Então, percebemos que para que haja vida na Terra, é um conjunto de milhares de fatores em harmonia, em concordância, para que possa a vida existir e se perpetuar. Diante de tudo isso, nós podemos entender que houve, sim, um Criador que pensou, organizou isso tudo de forma minuciosa e complexa. Senão, não haveria vida. Se a água não tivesse as pontes de hidrogênio, conferindo todas aquelas particularidades, a vida não seria possível, porque a água, ela foge dos padrões normais das moléculas. Somente um Criador vivo tem a capacidade de criar uma molécula tão simples e complexa, possibilitando a vida.